Saudações, turma! Vamos dar continuidade ao conteúdo de ordenação externa. Para isso, a gente vai ver o algoritmo Merge Sort externo. Esse algoritmo é um método bem comum, em termos de ordenação externa. Ele utiliza a técnica de intercalação, que tem o objetivo de combinar dois ou mais blocos ordenados em um único bloco maior e ordenado. Basicamente, o funcionamento dele é assim. Vamos assumir que a nossa RAM ela vai comportar N registros de dados. Uma vez feita essa definição, nós vamos carregar parte desse arquivo na RAM, ordenar os dados na RAM usando um algoritmo in place. Por exemplo, a gente pode usar o Quicksort. Depois, uma vez feita a ordenação, salvar esses dados ordenados em um arquivo separado. Depois, repete-se os passos anteriores até terminar o arquivo original. Então, por exemplo, vamos supor que o nosso arquivo original possui 1000 registros. E a nossa RAM, ou o N, só comporta N registros, que no caso é 100. Bem, então nós temos de um lado um arquivo com 1000 registros, de outro lado uma RAM que só comporta 100 registros. Então nós vamos carregar parte desse arquivo na RAM, por exemplo, 90 registros, ordenar esses dados na RAM, utilizando um algoritmo como Quicksort, salvar esses dados em um arquivo separado. Então, a partir desse momento, nós temos um arquivo com 90 desses registros, parte do arquivo original, já ordenados e salvos no arquivo. O próximo passo é ir repetindo essas etapas até que o arquivo original com 1000 registros já tenha sido completamente separado em arquivos menores, e já estejam todos esses arquivos menores ordenados. Bem, ao final, então, nós teremos K arquivos ordenados. A próxima etapa é realizar o Multi-Way Merging. O que vem a ser o Multi-Way Merging? A ideia é criar K mais 1 buffers de tamanho N dividido por K mais 1, sendo um buffer de saída e K de entrada. Carregar parte dos arquivos ordenados no buffer de entrada, e intercalar no buffer de saída. Então, o que vem a ser essa etapa aí? Então, nós temos K arquivos ordenados e, como esses arquivos já estão ordenados, então a gente vai fazer o seguinte: a partir do início de um arquivo, de cada arquivo, vamos pegar uma parcela desse arquivo, e jogar no buffer de entrada. Pega uma parcela do segundo arquivo e joga no buffer de entrada. Uma parcela do terceiro arquivo e joga no buffer de entrada, até atingir os K arquivos ordenados. Bem, na sequência, compara-se esses registros, esses dados que foram inseridos nos buffers de entrada, para identificar o menor entre eles. Joga no buffer de saída. Feito isso, vai pegando do buffer de saída e salvando em um arquivo. Uma vez esvaziou o buffer de entrada, então quer dizer, eu não tenho mais como continuar fazendo comparações, aí a gente enche o buffer de entrada novamente para poder continuar realizando esse processo até que nós tenhamos ordenado todo o arquivo. Bem, o Merge Sort externo pode ser representado da seguinte forma. Então, nós temos aqui um arquivo grande, que precisa ser ordenado, e aí vamos separar ele em K arquivos menores que comportam, que podem ser carregados na RAM. Uma vez nós podemos carregar esses arquivos na RAM, vai ser feita ali a ordenação in place de cada arquivo desse. Após obter cada arquivo ordenado, aplicamos o Multi-Way Merging. O resultado final do Multi-Way Merging é o arquivo original
já tudo ordenado. Bem, eu trouxe uma implementação do professor André Bakes para explicar para vocês o passo a passo desse procedimento do merge sort externo. Então, vamos ver o código. Então, aqui foi feita a definição do N, né? Ou seja, esse N aqui é o tamanho que a nossa memória RAM comporta, né? No exemplo hipotético. Inicialmente, a função cria arquivo teste permite gerar vários arquivos com números aleatórios. Pode observar que está usando o srand aqui, né? Para gerar números aleatórios. E aí essa função ela gera um arquivo com 999 registros, né? Ou números gerados aleatoriamente. Para quê? O objetivo aqui é gerar o arquivo para poder testar a ordenação externa. Entendido? O programa principal, o main, né? O que ele faz? Chama essa função para criar o arquivo, ou seja, esse arquivo com 999 números aleatórios, e chama a função merge sort externa, passando o arquivo criado como parâmetro. Ou seja, merge sort externo, ordena esse arquivo para mim, né? É o que está fazendo aqui. Bem, aqui nós já temos apresentado a função criar arquivo testes, né? Vamos ver então a função merge sort externo. Temos aqui a função merge sort externo. Olhando assim a princípio, simples, né? Nem parece que faz tudo isso, né? Mas já vamos entender. Porque na verdade nós temos aqui internamente outras funções sendo invocadas. Então, inicialmente, o que é feito? Chama a função cria arquivos ordenados, tá? Essa função ela é responsável por aquelas etapas iniciais, né? Ou seja, ela vai primeiro quebrar os arquivos em partes menores, depois ordenar esses arquivos. Ao concluir essa etapa, ela retorna aqui um num_args, que essa variável ela vai ter armazenado nela o número de arquivos que foram criados, tá? E esses arquivos eles são criados com base no nome do arquivo que veio como argumento de entrada. Bem, feito isso, com base no num_args, ou seja, num_args mais 1, e com base no n, que é o tamanho que a nossa memória RAM comporta, é definido o tamanho, a variável k, né? E o número de buffers que vão poder ser tratados, tá? Por quê? Por exemplo, vamos supor que nós vamos ter 10 arquivos, certo? Cada arquivo desse, isoladamente, ele cabe na memória RAM. Mas para a gente fazer a intercalação, nós vamos ter que subir pelo menos um pedacinho de cada desses 10 arquivos. Então, esse K ele tem que ser de um tamanho que seja possível fazer isso. Ou seja, o K para uma memória de 100 e 10 arquivos, né, levando em conta que nós temos o mais 1 aqui, então nós teríamos 100 dividido por 10 mais 1, ou seja, 100 dividido por 11, né, vai ser o pedacinho de cada arquivo que eu vou levar para a memória RAM para poder fazer a intercalação. Após fazer isso, o arquivo original é removido, tá? Aqui eu remove nome, que veio como argumento. Não tem problema a gente remover esse arquivo aqui, porque nós já criamos os arquivos separados e já os ordenamos. Então a gente não perde a informação original, porque já temos ali os arquivos separados. E o motivo da gente remover ele aqui é porque, na sequência, a gente vai criar um novo arquivo com o mesmo nome e já ordenado, tá? E aí é invocado a função merge, passando o mesmo nome, né, como argumento, passando o número de arquivos que foram criados e passando o tamanho do buffer. Entendido? Ao final, como já foi feita, ao concluir essa função merge, então nós já teremos o arquivo original já com os números todos ordenados, né? Os registros todos ordenados. Então a gente não precisa mais dos arquivos que foram criados separados. É interessante então a gente apagar eles para eles não ocuparem espaço da memória externa, né?
Então é o que é feito aqui, ó. Todos esses arquivos são removidos. Bem, o que a gente precisa então agora ver? A função cria arquivos ordenados e, na sequência, a função merge, né? Para a gente ver o que elas fazem. Então vamos lá. Então, ó, a função cria arquivos ordenados, o que ela faz, né? Bem, primeiro define-se aqui as variáveis, né, necessárias para o algoritmo. O total, tá, tem o objetivo de salvar ali o número total de registros que comportam na minha memória RAM, né? E no caso do nosso exemplo hipotético aqui é 100, né? Vamos voltar aqui para ver. Olha lá, ó, o nosso N é 100, né? Beleza. Então ele começa de 0 e ele vai incrementando até atingir esse 100. Por quê? A gente não pode ultrapassar 100, porque senão não vai comportar na memória RAM. Após isso é aberto o arquivo, que veio como argumento de entrada. E esse laço aqui vai permitir percorrer esse arquivo. Então, enquanto não chega no final do arquivo, o que ele vai fazer? Lê o valor atual, incrementa o valor atual. Se total for igual a n, quer dizer que já atingiu, né, o máximo que eu posso definir o tamanho do arquivo para comportar na memória RAM. Então, nesse caso, define-se aqui o nome do novo arquivo, ordena o vetor que a gente acabou de preencher aqui, né, ordena esse vetor, usando o QSort, né, o Quicksort, salva o arquivo, né, ou seja, eu defini aqui o nome do novo, salva o arquivo, passando o que como argumento? O nome do novo arquivo, o vetor e o total de registros nele, certo? E zero total, né? Por quê? Para ele continuar executando o procedimento para o próximo arquivo. Bem, pode ser que após executar esse laço, né, ou após concluir esse laço, melhor dizendo, né, esse total seja maior que 0. Por quê? Pode ser que o número de registros que nós temos no arquivo original seja múltiplo do tamanho do nosso buffer, né, ou da nossa memória RAM. Então, nesse caso, vai sobrar ali alguma quantidade de registros para serem ordenados, né, e para serem separados em um arquivo. Então, é o que ele faz aqui, ó. Então, para o caso desse número não ser múltiplo, os registros que sobrarem, ele salva aqui num novo arquivo aqui, o restante desses dados, tá certo? E ao final, fecha o arquivo e retorna a quantidade de arquivos, né, que é o que é usado aqui, ó, no ARCS. Perceberam? Entendido, então, como que faz, como que a função cria arquivos ordenados executa esse procedimento? Então, de uma forma bem resumida, ela vai pegando esses dados do arquivo original, jogando no vetor, tá? Vai jogando no vetor. Preencheu esse vetor, ou seja, atingiu o máximo desse vetor, ordena o vetor, salva no arquivo. Entendido? Bem, vamos ver então agora essa função salva arquivo, o que ela faz? Vamos lá. Então, a salva arquivo, ela recebe o nome do arquivo para ser salvo, recebe o vetor, que vai salvar os dados daquele vetor nesse arquivo, e a quantidade de itens no vetor. Esse muda linha aqui é só por caso de você querer que ele salve com quebra de linha ou sem quebra de linha, tá? É uma função bem simples. Abre o arquivo, faz um laço lendo todos os dados do vetor e salvando no arquivo, né? Aqui ele vai adicionar ou não a quebra de linha. Ao final, fecha o arquivo. Certo? Bem, agora vamos ver a função merge, né? De início, o que é feito? É criada uma estrutura, né, que aqui é chamada de arquivo. Essa estrutura ela vai poder permitir gerenciar os buffers, tá? A função merge recebe o nome do arquivo, para ser feito o merge, a quantidade de arquivos e o tamanho do buffer. Então, inicialmente aqui,
define-se, né, o buffer, considerando o tamanho do buffer, né, K. Define-se aqui também uma variável chamada de arc do tipo struct arquivo, né, e aí aloca-se memória para arc, considerando o número de arquivos, né, então nós teremos uma posição para cada arquivo, né, com esses dados aqui, né, que permitam armazenar a posição, max e o buffer, ou os buffers de entrada e de saída. E aí, esse laço vai percorrer todos os arquivos que foram criados. Então, aqui, inicialmente, define o nome do arquivo, abre o arquivo, com base no nome definido, zera max, zera pos, aloca memória para o buffer desse arquivo, considerando o tamanho do buffer K, e chama a função preenche buffer. Tá? O objetivo aqui é o quê? Para cada arquivo, alocar memória para o buffer dele e preencher o buffer dele. Na sequência, ainda dentro da mesma função merge sort, o que é feito? Define-se a variável menor e zera a quantidade de buffer. O primeiro laço, o que ele vai fazer? Ele verifica se existe um menor elemento entre todos os buffers de cada arquivo. E aí coloca no buffer de saída, né, o que for o elemento que for o menor. Então, o que ele faz aqui? Chama a função procura menor, passando o arquivo como argumento, o número de arquivos, o tamanho do buffer e, por referência, a variável menor. O retorno dessa função vai ser 1, se no caso encontrou um elemento menor, né? E retorna, e ele armazena aqui esse menor elemento nessa variável menor, por referência, certo? Então, se eu encontrei, então, se é igual a 1, quer dizer que eu encontrei, né? Então, o que faz? Salva o menor no buffer, tá? Considerando aqui a variável quantidade QTD buffer, que inicialmente foi zerado, então ele salva ali na primeira posição, incrementa buffer. Por quê? Na próxima iteração, quando ele for salvar o próximo, ele já vai armazenar na próxima posição. Quando a quantidade de buffer atingiu K, quer dizer que eu já enchi o buffer, né? O buffer de saída está cheio. Então, o que eu faço? Salvo no arquivo. Tá? Então, eu já fui pegando ali o menor, salvei no buffer de saída. Peguei o próximo menor, salvei no buffer de saída. Peguei o próximo menor, buffer de saída. Atingiu o limite do buffer, salva arquivo. Tá? O que ele vai pegar? Aqueles itens do buffer, eles já estão todos ordenados. Então, pego eles já todos ordenados e salvo no arquivo. Lembrando que eles já estão ordenados e intercalados, né? Considerando intercalação. Por quê? A função procura menor, o que ela faz é isso. Ela olha todos os arquivos, compara o menor entre eles, né? E aí vai buscando ali o menor entre cada arquivo daquele. Tá? Então, se eu tenho 10 arquivos, qual o menor entre os 10? O menor é esse valor aqui do arquivo 3. Tá? Salvo lá no buffer de saída. Anda lá no arquivo 3, ele anda uma posição, né? Porque já tirou um elemento de lá. Compara novamente. Qual o menor agora? O menor é do arquivo 2, salvo no buffer de saída. E aí anda um passinho no arquivo 2. Compara novamente. Qual o menor agora? O menor é do arquivo 3 de novo. Opa, salvo no buffer de saída e anda uma posição no arquivo 3. E ele vai fazendo isso até zerar todos esses arquivos, né, que estão no buffer de entrada. E, à medida que ele vai enchendo o buffer de saída, ele vai salvando no arquivo. Tá? Bem, feito isso, pode ser que ao terminar essa etapa, ainda existam alguns itens, alguns elementos no buffer que não foram salvos, justamente por causa daquele problema dos dados não necessariamente serem múltiplos, né? Tamanho do buffer. Então, ele salva esse restante no buffer, ele salva também no arquivo. Tá? Bem, e aí percorre todos aqueles arquivos, limpando a memória do buffer. Tá? Por quê? Para poder continuar realizando o processo.
limpa o arquivo, tira o arquivo da memória e tira o buffer da memória. Bem, podemos agora olhar o que faz então a função procura menor. Aí a função procura menor. O que ela faz? Então ela recebe como entrada o arquivo, o número de arquivos, o tamanho do buffer e a variável menor, a referência da variável menor. Salva que define aqui duas variáveis, i e idx, sendo que idx recebe -1, porque idx vai ser o controle, para se encontrou ou não um menor elemento. Faz um laço, esse laço, o objetivo dele é procurar o menor valor na primeira posição de cada buffer de entrada, ou seja, de cada arquivo, ele vai olhar, comparar todos e ver qual que é o menor. Então, por isso que ele faz um laço, percorrendo os arquivos, né? Uma vez entrou aqui no laço, ele verifica se a posição é menor que max, por quê? Se for menor que max, então quer dizer que eu não atingi ainda o limite daquele arquivo. Verifica se estou na primeira iteração, porque se estiver na primeira, ele já salva o primeiro registro, né? Então, se eu estou no primeiro, o primeiro é o menor, entendido? Então, se não for a primeira iteração, né, quer dizer que o meu i, nesse caso aqui, já vai ser 1, né, eu estou no segundo arquivo. Então, o que ele faz? Ele compara o elemento do buffer atual, né, do arquivo 2 com o elemento do buffer atual do arquivo 1. Se o do arquivo 2 for menor que o do arquivo 1, né, então o que ele faz? Ele salva o índice do arquivo 2. Se não for menor, ele não faz nada, ou seja, continua salvo o índice do arquivo 1. E aí ele vai fazendo isso até descobrir o menor entre todos os arquivos. Ao término desse laço, então, a minha variável idx vai ter armazenado qual arquivo que tem o menor elemento, se caso encontrar um menor. Se não encontrar, idx vai ser igual a -1, né? Se encontrar, idx vai ser diferente de -1. Então ele entra aqui, salva na variável de referência o menor, certo? Que foi encontrado. Para esse arquivo, né, vamos supor que ele encontrou o menor no arquivo 5. Então, para o arquivo 5, ele incrementa o pos, por quê? Para, na próxima iteração, ele comparar com a segunda posição do arquivo 5. Né? E aí, ele verifica também se pos foi igual a max. Porque se for igual a max, quer dizer que já percorreu todos os elementos daquele arquivo e aí ele pode preencher o buffer novamente. Tá? Nesse caso, ele retorna 1, porque encontrou um elemento. Se não encontrar, ele retorna 0. Entenderam o funcionamento da função procura menor? Bem, a gente pode então avançar e ver o que é feito aqui na função preenche buffer, que é acessada aqui. Então, a função preenche buffer recebe o arquivo como argumento, o tamanho do buffer. Primeiro, verifica se o arquivo está aberto, né? Se não tiver, retorna, zera pos, zera max, percorre, né? Enquanto eu tiver espaço no buffer, verifica se não atingiu o final do arquivo, lê uma posição do arquivo, armazena no buffer, incrementa a posição do buffer. Se caso atingiu o final do arquivo, fecha o arquivo e interrompe o laço. Então é isso, pessoal. É um programa que tem muitas funções, né, como vocês puderam perceber, mas, no geral, as funções elas são de código simples, de implementação simples, né? Tá certo? Bem, o objetivo da nossa aula de hoje era esse, né? Que é mostrar o programa Merge Sort externo, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido. Caso tenham dúvidas, fiquem à vontade para recorrer à sala virtual, né, ou às nossas aulas síncronas. Tenham uma boa semana de estudos e até a próxima.